Leitura do Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 14, 15, 16, narram o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. Para a gente lembrar e se situar, no capítulo 13, versículo 38, Jesus havia dito aos seus discípulos que os estava deixando, que estava indo para o Pai. Ao falar isso, os seus discípulos ficaram tristes, e dessa tristeza passaram a ter certas reações. A primeira reação de Pedro é aquela de que ele estava pronto para ir com Jesus. Jesus estava indo para morrer, eu estou pronto para ir junto também. Só que ele não estava. O próprio Jesus vai dizer isso para ele, lá no versículo 38, ainda do capítulo número 13. Além disso, além de Pedro não estar pronto, também não era o momento para ir com Jesus até a morte. Ele estava indo na frente. Os discípulos, eles continuariam. E Jesus então, passando pelo processo da morte, iria vencê-la, iria para junto do Pai e ali preparar a morada. Então Jesus passa por esse processo, e o que os seus discípulos têm hoje, como nós, é uma morada celestial pronta para o Jesus Cristo. Esse é o nosso futuro, esse é o nosso futuro certo. Mas os discípulos estavam preocupados em relação ao presente. Como é que nós vamos caminhar agora? Como é que nós vamos viver o presente, caminhar até este futuro, sem Jesus conosco, sem o Mestre conosco? Então no capítulo 14, Jesus faz um discurso de consolação, assim como no capítulo 15 também. Ele está nos consolando. Quando Tomé e Filipe manifestam a sua preocupação, Tomé dizendo: mas eu não sei o caminho, qual o caminho que a gente vai seguir? Filipe dizendo: mas se eu visse o Pai, aí eu saberia o que fazer, onde ir. Jesus diz para aqueles seus discípulos: vão caminhar, caminhem por mim, caminhem segundo eu ensinei, eu sou o caminho, olhem para mim, vejam em mim a presença do Pai, e assim, com esse conhecimento, prossigam. Mas o consolo de Jesus, irmãos, irmãs, ele vai ainda além, porque nós vimos no capítulo 14, que Jesus nos dá duas promessas poderosas, maravilhosas, invencíveis, infalíveis, que nos dão tudo que nós precisamos para caminhar nesta vida, até chegarmos na pátria celestial. A oração, e lá no capítulo 14 ele diz: pode pedir o que vocês quiserem, o que vocês precisarem para essa caminhada cristã, pode pedir. Promessa de Jesus, não é promessa de um homem, é uma promessa que tem 100% de garantia. E também a presença do Espírito Santo, para estar conosco,
nos consolando, nos ensinando, e assim vivendo a nossa vida, como disse Paulo, como mais que vencedores neste mundo. Então, resumindo o capítulo 14, nós poderíamos dizer assim, nas palavras de Jesus: olha, eu estou indo para o Pai, vocês vão depois, mas seguirão pelo mesmo caminho que sou eu próprio, e vão me encontrar junto ao Pai nas moradas eternas. E para garantir que conseguirão, vocês têm a oração, vocês têm o Espírito Santo, seu ensino, seu consolo, vocês têm com tudo isto a minha paz em meio às aflições que passarão. Resumindo o capítulo 14, que nós vimos já em 3 etapas, inclusive. Então, irmãos e irmãs, da parte de Deus, temos tudo preparado e pronto, dado gratuitamente para caminhar no presente tempo, vencendo os adversários da fé e as aflições terrenas, vivendo na sua paz, até chegarmos na morada celestial, na vida eterna com Deus. Da parte de Deus temos tudo. Não tem como alguém, um cristão, um discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, filho de Deus, não tem como alguém sentir que da parte de Deus lhe falta algo necessário para a perseverança, para a manutenção da esperança, da confiança, para lhe dar forças diante das batalhas, das adversidades que vêm do diabo, que vêm deste mundo, para que a sua fé permaneça, para que ele proclame a sua fé, para que ele testemunhe a sua fé. Da parte de Deus temos tudo que nós precisamos. Agora vem a questão a saber, e da nossa parte? E da nossa parte, o que é necessário? Da parte de Deus temos tudo. E da nossa parte, o que é necessário? Qual é o requisito para usufruir de toda essa dádiva, de toda essa graça de Deus? E veja a palavra usufruir, né? Tirar proveito, se aproveitar, fazer uso para si. A questão não é o que é ou qual é o requisito para conquistar a pátria celestial, para conquistar as vitórias, ou conquistar as coisas necessárias para viver cristão. Porque nós vimos, estudando o capítulo 14, sobre a graça. É uma dádiva, é uma graça, não tem a ver com o nosso mérito. Então, quando nós falamos qual é o requisito necessário, nós estamos dizendo assim: será que você tem o merecimento para usufruir disso aqui? Será que você merece que sua oração seja ouvida? Será que você merece que o Espírito Santo esteja em você? Não, não é assim que nós entendemos a palavra de Deus, porque aí nós anularíamos a graça. A graça só é graça se for gratuita. Nós vimos isso. Então nós estamos pensando o seguinte: da parte de Deus tem tudo, tudo já está dado. Como eu vou usufruir disso?
E aí então, irmãos e irmãs, entra o capítulo 15 de João. Então percebam que é um discurso, começa ali no 14, motivado por algo que Jesus disse lá no finalzinho do 13, por isso que é bom a gente entender o contexto. O capítulo 15 então vai falar sobre o permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é a condição de todo aquele que no presente segue firme a Jesus rumo à morada celestial. Mais uma vez, permanecer em Jesus não é a condição do merecimento. Você merece chegar na pátria celestial porque você permaneceu. Perseverança não é obra meritória, assim como permanecer, que é manter uma relação vital do discípulo com Jesus, não é algo de merecimento, mas é uma condição que vive aquele que está caminhando para a pátria celestial e que já recebeu toda a dádiva e graça de Deus. Para que pudéssemos entender então as palavras de Jesus, ele vai usar de uma metáfora aqui no capítulo 15, a metáfora da videira. Na comparação, para os discípulos, foi relativamente fácil entender essa metáfora, porque é algo que Jesus traz até lá do Antigo Testamento já, onde o próprio Israel era considerado assim como uma videira de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira, e aí Ele vai então nos trazer uma metáfora, que vai falar então dessa relação vital do discípulo com Jesus, e que podemos tirar aqui alguns ensinamentos dessa metáfora, para entender a questão do permanecer. Por que o permanecer é um requisito necessário? Primeiro, porque a vida do ramo tem dependência total da videira. Vamos visualizar uma videira, assim como qualquer outro tipo de árvore, arbusto, planta, certo? Você tem o tronco, você tem aquela parte que está ligada ao solo pelas raízes, e desta parte central deste tronco, então derivam os ramos. Os ramos estão ligados à terra pelo tronco. Toda a vida que vem dos nutrientes vem para os ramos passando pelo tronco. Então veja que nós estamos falando que a relação do discípulo com Jesus, a nossa relação com Jesus é uma relação orgânica. Tá? Assim como, por exemplo, a minha mão, meu braço, meus membros têm uma relação orgânica com o meu corpo, certo? Se eu cortar o meu dedo fora, ou se ele for cortado por alguma razão, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar, literalmente. Secar. Ele precisa estar ligado ao corpo, para que ele tenha vida, porque é nessa união orgânica que tudo que é necessário para que cada célula nossa espalhada por todo o corpo receba o oxigênio, os nutrientes, os anticorpos, ou seja, na ligação vital dos membros com o corpo, ou entre
todas as partes do corpo, que existe vida em todos. Essa é a condição do cristão. O cristão é alguém que pode se dizer: eu estou vivo. Um dos ensinos das Escrituras, e que não é só um ensino conceitual, mas que explica o que acontece com o ser humano quando ele confessa a sua fé em Jesus Cristo, é que ele passa da morte para a vida, a um renascimento, a chamada regeneração. A gente costuma chamar de novo nascimento. Nasceu de novo, nasci de novo. Algumas pessoas conseguem até datar quando isso aconteceu, quando que houve esse encontro, outros não. A coisa foi indo paulatinamente, mas elas podem dizer o seguinte: eu me sinto vivo. Vivo em que sentido? Eu e Deus, há uma relação orgânica, uma relação viva entre nós. Não é uma relação apenas de religião, de religiosidade, não é uma ligação apenas de conceito, mas há algo que nos une verdadeiramente, de tal maneira que, apesar de Deus não ser uma pessoa física como eu sou, eu tenho Deus, comunhão com Deus, eu estou unido a Deus, eu estou vivo, e vivo para Deus, de tal maneira, irmãos e irmãs, que nós podemos dizer que não há cristianismo vivo sem Cristo. Não há cristianismo vivo sem comunhão com Cristo. Podemos dizer que é Cristo, não é a religião, que mantém o cristianismo vivo. Não é a instituição, não são os ritos desta instituição, não são os ativismos desta instituição que mantém o cristianismo vivo. Cristianismo, aquele que tem comunhão com Cristo. Nós podemos falar de morte de igreja, podemos falar de denominações que acabaram, podemos supor que religiões, seitas, igrejas, denominações cristãs podem surgir, podem desaparecer, mas o cristianismo vivo, que tem comunhão com Cristo vivo, este não morre. Disse para vocês, acho que foi nosso primeiro estudo de João 14, de que há um conceito muito difundido sobre a morte de Deus, que começa lá no final do século XIX, passa por todo o século XX e é muito forte ainda no século XXI. Pensadores olharam para o passado e disseram assim: deuses morrem. Os deuses dos egípcios morreram. Nós já assistimos vários filmes que retratam o Egito antigo, mas Deus Osíris, Amon-Ra, e entre outros, Anubis. Esses deuses morreram. No mundo ocidental
esses deuses morreram, principalmente no mundo ocidental. Os deuses dos mesopotâmios morreram. Baal, por exemplo, que tem aqui na Bíblia. Os deuses dos gregos morreram. Zeus, Apolo, Dionísio, estão mortos. Eles não são mais invocados e adorados hoje em dia. O Deus que permanece vivo é o Deus das religiões de origem semita: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas três religiões monoteístas têm a mesma origem semita. Mas se os outros deuses morreram, por que o Deus cristão, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, o Deus do judaísmo também não morre? Pode morrer. E para muitas pessoas, esse Deus está morto. E segundo alguns, é a hora então do ser humano ser alguém além de si mesmo. É verdade, queridos irmãos, religiões cristãs, ou dentro do cristianismo, surgiram vários movimentos que receberam vários nomes. Eles surgiram e deixaram de existir. Se estudarmos a história do cristianismo, a gente vai ver isso. Em determinados momentos haviam movimentos, seitas, religiões, grupos dentro do cristianismo, deixaram de existir. Mas nós estamos falando de instituições, de ritos, nós estamos falando de denominações, nós estamos falando de grupos. O cristianismo, aquele que tem a sua fundamentação no Cristo vivo, aquele que é vivido por aqueles que Cristo vivo está neles, este não morre, porque o nosso Deus é eterno. Porque nós somos ramos, Ele é a videira, e ninguém arranca essa videira. Ninguém consegue arrancar essa videira do solo. O segundo ensinamento do texto da parábola ou da metáfora da videira é que a produção de frutos no ramo é possível somente para os ramos ligados à videira. Então nós temos agora uma união de dependência. A primeira união é a união orgânica. Nós temos vida interior porque nossa comunhão é com Cristo vivo. Sem Cristo nós podemos manter a religião, manter a instituição, mas não nos mantemos o cristianismo vivo. A segunda dependência a segunda união é a união da dependência, ou seja, eu só vou produzir frutos enquanto ramo, porque eu estou ligado na videira. Sem ligação com a videira, o ramo seca, o ramo não dá fruto. E não é difícil a gente entender isso. Vai em qualquer árvore frutífera, corta um galho, corta um ramo e leva para sua casa e fica olhando. Passa um tempo, os que continuaram na árvore vão produzir fruto. Aquele que você tirou secou. E madeira seca, e naquele tempo principalmente, é útil para queimar. Então, sem a comunhão com Cristo, a religiosidade pode até produzir obras, mas ela será estéril para o Evangelho e para o reino.
Então veja que interessante, queridos irmãos, mas nós temos que separar frutos que são produzidos por crentes que têm comunhão com o Cristo vivo, porque permanecem nessa comunhão, e frutos produzidos por uma religiosidade morta. Nós podemos nos desligar completamente de Jesus e continuar produzindo frutos religiosos. Podemos continuar vindo aqui, orar, cantar, sair aqui junto para fazer assistência social, e sair daqui junto para ir ajudar alguém, visitar um idoso, um enfermo. O que nos impede, enquanto seres humanos? Qualquer ser humano que tenha inteligência, ou praticamente todos eles, podem fazer o que nós fazemos. E nós conhecemos certas pessoas que têm uma religiosidade que não é cristã, que nem reconhecem Jesus como o Cristo Salvador, e que fazem obras maiores do que nós fazemos, mais ainda do que nós fazemos. Que se a gente for comparar entre o que produz estas pessoas desta determinada religião com o que nós produzimos enquanto cristãos, eles ganham. Mas nós não podemos dizer que esta produção de obras, que estas obras, elas estão vindo de Cristo. Podemos chamar de uma religiosidade produtiva, ativa, proativa. Podemos. E podemos até refletir por que nós não somos iguais. Porque se quem está morto faz, por que quem está vivo não faz, e não faz mais ainda? Porque não é isso que Jesus disse para Filipe? As obras que você vê em mim são as mesmas do meu Pai. Eu e o Pai somos um, crê nisso, e vocês farão obras iguais e maiores do que essas vocês farão. E foram poucas as obras de Jesus? Pouca coisa Jesus frutificou para o reino de Deus? Não. Mas irmãos, irmãs, vamos produzir frutos, se estivermos na videira, e nós estamos. Então nós temos que olhar para os nossos frutos. Temos que olhar para os nossos frutos como um indicador, um termômetro da nossa comunhão com Cristo. Em especial, Jesus vai colocar aqui dois frutos: obediência e amor. São dois frutos extremamente exigentes, porque obediência a Deus não é aquele tipo de obediência que é muito comum hoje em dia, não é? Tudo aquilo que eu concordar com Deus eu faço, mas o que eu não concordar, eu não sou obrigado a fazer, porque não adianta, eu tenho que concordar. Obediência a tudo, aquela obediência que teve Abraão: pega o seu filho e vai lá sacrificar. Vou? Mandou, eu vou. E o amor, irmãos e irmãs, é o amor exemplificado em Jesus. Então, os frutos da obediência e o amor ao próximo são sinais da permanência do fruto na videira. Os sinais. Há uma passagem que diz que pelo fruto se conhece a árvore, não é isso? Mas nesse caso aqui a gente tem que pensar diferente, porque a árvore é boa, é a videira, é Jesus. Então, se eu estou produzindo poucos frutos, eu não posso dizer que a culpa é de Jesus, porque ele não é uma boa árvore. Posso? Não posso.
Eu tenho que dizer que eu estou numa videira, que essa videira é divina, a vida da videira é total, plena, mas eu, enquanto ramo, preciso de uma poda, preciso de um tratamento, preciso de me alinhar mais e me ajustar mais aquilo que vem da videira. Então eu quero chegar à explicação da permanência. Jesus então está dizendo: vocês têm que permanecer. Essa relação vital nossa com Jesus, esta comunhão com Ele, é de permanência. Dos versículos 4 a 10, a permanência, o verbo permanecer repete-se 10 vezes. 10 vezes. Veja a ênfase, e indicando então essa contínua ligação entre o ramo e a videira, ou seja, uma contínua união e comunhão entre Cristo e os discípulos. Nós não precisamos e não podemos ter um segmento temporário, aventureiro, interesseiro, de curiosidade. Nós precisamos, e esse é o nosso interesse, e essa é a nossa missão, pessoas com um compromisso de seguimento contínuo, permanente, até o final. E aí você vai me perguntar: como faço para permanecer em Cristo? O texto vai dizer que quem fez você o texto vai dizer que Cristo é quem fez você ramo da videira, e não você que se colocou lá. Ou seja, nossa comunhão com Cristo é uma dádiva, uma graça de Deus. Olha o versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quem é que dá fruto? O ramo. Então quem é que nos escolheu como ramo para dar fruto? Jesus. O ramo dá fruto quando está em Jesus. Então nós fomos colocados em Jesus. Não somos nós que temos que nos colocar lá, nós já fomos colocados em Jesus. E os frutos indicam esta condição de ramos que nós somos. Se há pouca produção, ou se não há frutos, então significa que há algo em sua comunhão com Cristo que não está bem. Há algo que não está bem em sua comunhão com Cristo? Há algo que não está bem porque você olha para a sua vida e diz: eu não estou produzindo frutos, ou os frutos que eu estou produzindo são muito poucos. Então o que você tem que fazer? Pede ajuda para Deus. Jesus mais uma vez vai falar da oração. Veja lá o versículo 7: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja lá o versículo 16: tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele no conceda. Veja que o contexto da oração é: vocês são ramos que estão na videira, estão aí para dar frutos. Foi para isso que eu designei vocês, para dar frutos. O que vocês estão precisando? Vocês estão unidos com Cristo, pode pedir. Quando nós oramos, irmãos, e Deus nos responde, não é porque nós somos bons demais, não é porque nós temos uma fé melhor do que as dos outros. Nós oramos e Deus atende porque nós estamos em comunhão com Ele, já existe essa ligação.
essa ligação é de vida, essa ligação é de amor. Por isso que quando um filho pede algo para a mãe e para o pai, algo que lhe é necessário, que lhe é vital, ele vai receber. Ele só não vai receber se os pais não tiverem condições, o que não é o caso de Deus, porque Deus tem condição para tudo. Então veja a sua condição, você é ramo que está na videira, você está em comunhão com Jesus, a vida de Jesus passa por você, mas se ainda assim você precisa de ajuda, precisa de algo mais para produzir frutos, peça. Olha aí, o que você pedir, você vai receber. Jesus já tinha falado isso lá no capítulo 14, versículos 13 e 14, não é isso? Semana passada nós vimos isso aí, 13 e 14, o que vocês precisarem nessa jornada rumo à pátria celestial, pode pedir, o que for necessário pode pedir. Jesus vai aqui então, irmãos e irmãs, consolar os discípulos. Então, ao invés de se lamentar e procurar desculpas, ore, peça a Deus, receba dele qualquer coisa que você precisar para ser ramo frutífero. Por que Jesus é tão bom assim comigo? Porque ele me faz uma promessa tão maravilhosa. Ele está dizendo que ele faz isso porque o nosso relacionamento como videira e ramo é um relacionamento de amigos. Agora então Jesus usa uma outra palavra, e já não é mais uma figura de linguagem como videira e ramo, agora é no sentido literal. Nós somos amigos de Deus. Jesus vai dizer então, lá nos versículos 14 e 15, eu não chamo mais vocês de servo. O servo não sabe o que passa na cabeça do patrão, o servo está lá para obedecer sem saber o porquê, ele não tem que saber o porquê, ele só tem que obedecer. Mas não, eu estou chamando vocês de amigo, vocês são meus amigos, porque sabem e conhecem a mim. Essa é a nossa condição, irmãos, irmãs. Por isso a gente não tem que temer em pedir, em orar e pedir. Nós não estamos falando com um estranho, nós não estamos falando com alguém que não se importa, nós não estamos falando com alguém que não tem qualquer afeto por nós. Nós estamos falando com alguém que está em comunhão conosco e que nos ama, porque somos amigos. E amigo verdadeiro tem relação de amor. Então veja, irmãos e irmãs, versículos 1 a 17 do capítulo 15 estão reforçando o que Jesus disse no capítulo 14. Olha, caminhem, sigam em frente e contem com Deus, comigo, com o Pai e com o Espírito Santo para tudo que vocês precisarem. Por isso, deixo-vos a paz, a minha paz os dou. E nós precisamos realmente da ajuda de Deus, irmãos e irmãs, porque não é fácil. A partir do versículo 18 até 27, Jesus deixa isso bem claro. Ele vai falar da perseguição e do ódio. Ele deixa bem claro que a perseguição vai fazer parte da vida do discípulo, que o discípulo vai ser odiado pelo mundo. Por quê? Porque ele foi odiado pelo mundo.
Ele foi perseguido pelo mundo. Se ele foi, ele que é a videira foi, nós que somos os ramos, nós que somos os discípulos, claro, também seremos. Mateus 5, versículo 10 a 12, nós já lemos aqui na nossa liturgia, né? Não lemos não, achei que tínhamos lido, mas lá das bem-aventuranças, a última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Fala, no Brasil não tem perseguição. Como não, queridos? Como não? Os valores cristãos estão sendo atacados de todas as formas. E eu não quero confundir valor cristão com um certo moralismo existente aí, defendido por algumas igrejas. Infelizmente nós temos que hoje nos situar um pouco à margem de uma realidade evangélica do povo brasileiro, porque há certas coisas acontecendo em algumas igrejas que estão dando munição para o mundo falar mesmo, dá mesmo, as coisas assim, sem fundamento. Mas o mundo não é um terreno confortável. Chega no seu trabalho e diz assim: gente, vamos mudar a nossa conversa, vamos mudar a nossa postura, vamos agir de maneira diferente, solidariedade, respeito, ajuda mútua, honestidade. As pessoas não vão querer isso, e nem o seu patrão vai querer isso também, porque ele também não vai agir assim. O mundo é contra, não é somente contra, mas também age contra a fé cristã. Por isso nós precisamos de ajuda, e nós temos esta ajuda. Temos essa ajuda para viver uma experiência pessoal de sentimento de serenidade, firmado na esperança e na confiança inabalável, apesar das oposições que nós temos deste mundo. É o ensinamento de Jesus, então, nesse capítulo número 15.